gente! Sejam muito bem-vindos. Não esqueça de deixar o seu like, porque a gente já vai começar com tudo. Olha, para quem vai fazer essa prova, é muito importante saber toda a trilha que todo ano, na verdade, todas as vezes do ano que tem a prova, acontece lá. Então a gente vai fazer um mapeamento da prova, que é muito importante. Se você vai fazer essa prova, ou se você vai fazer qualquer outra prova que cobra bastante gramática, é importante que você se ligue também, tá? Então vamos lá. Ó, primeira coisa aqui que a gente precisa saber é a parte que fala de fonética e fonologia. É muito rapidinho o tipo de questão que aparece na prova pra gente, porém, a gente não pode fazer pouco caso, né? Ó, tem 3 palavrinhas aqui na luzinha do poder: casa, cachorro e táxi. No caso da palavra casa, quando a gente vai fazer a contagem de letras e fonemas, o número é igual. O mesmo número de letras é o número de fonemas. Por quê? Esse símbolo gráfico aqui, o C, ele produz um som independente. Ele é um som assim, ó. O A sempre tem o seu som independente. Aí vem o S com som de Z, que é Z, e depois vem outro A. Se eu não pronunciar o som desse C, fica asa. Então ele faz toda a diferença aqui. Casa. Então, eu tenho aqui 4 letras e 4 fonemas. Por quê? Cada letra possui um som independente. 4L, 4F. Diferente da palavra cachorro. Em cachorro eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. A letra a gente conta normal, né? Só que quando eu vou contar o fonema, o que acontece? Esse C é diferente desse aqui. Eu não falo cacorro. Se você fala cacorro, tem que ver isso aí com a fome, tá? Por quê? Esse C junto com esse H vai ter um som de sh. É o som de che que a gente fala, né? Esses dois juntos aqui vão fazer um som de sh. Cash. É esse aqui. Então, os dois juntos produzem esse som. E a gente sabe também que o RR, assim como o SS, juntos produzem um som diferente, né? Quando é um R só, é o R do Galvão, de rrr. Quando tem 2 juntos, é o do catarro. É rã. Você sente aqui, ó, rã. Então, tem 8 letras. Mas essas duas juntas fazem um som só e essas duas juntas fazem um som só. É o que a gente chama de dígrafo, né? Então, tem 2 dígrafos, então vou ter que diminuir. Então, aqui eu tenho um fonema, mais outro, 3, 4, 5, 6 fonemas. 8 letras, tem 2 dígrafos, então 6 fonemas. A gente diminui o número de dígrafos que aparece. E pode acontecer o caso de a gente ter mais fonema do que letra, como é o caso de táxi. Táxi tem 1, 2, 3, 4 letras, ok? Mas eu tenho aqui um dífono. Na nossa língua só existe um dífono, graças a Deus, que é o X quando tem som de KS. Então, em táxi, esse X tem som de KS. Ele equivale a 2 fonemas, né? Então, eu vou ter 4 letras, mas eu vou ter 5 fonemas. Essa possibilidade na língua portuguesa só quando tem o X com som de KS. Então, resumindo essa primeira dica, a gente pode ter uma palavra com o mesmo número de letras e de fonemas, pode ter uma palavra com mais letra do que fonema e pode ter uma palavra com mais fonema do que letra também, desde que o X tenha som de KS. Os conceitos envolvidos na contagem são de identificação de letra, que é o símbolo gráfico para cada som, de dígrafo, que é quando a gente precisa de 2 letras para fazer um som só, e também o dígrafo vocálico, que eu vou mostrar para vocês agora. Na verdade, qual é o conceito do dígrafo? 2 letras que fazem um som só. Então, número de fonema é o número de som. Se elas fazem um som só, é um fonema só. Dígrafo vocálico, gente, é quando você tem a letra M ou a letra N seguindo o vogal na mesma sílaba. Preste atenção. M ou N seguindo a vogal. Então, por exemplo, na palavra mãe, esse M não vai valer, porque ele não está seguindo a vogal, ele está antecedendo a vogal. Tem que ser depois da vogal, igual samba, tá bom? Samba, tempo, pintura. Quando você tem M ou N seguindo a vogal na mesma sílaba, você vai ter um dígrafo vocálico. Essa palavra é como se fosse assim, ó. Quando você separa as sílabas, sun, sun. Esse M, ele não tem um som de M, que você junta os 2 lábios assim, ó, o de cima e o de baixo, que é o mamãe, macaco, menina. Não é. Esse an aqui, esse M tem o som de an, é um som, na verdade é uma indicação de som nasal. Esse M indica que esse A é nasal, não é o M consoante de verdade. É o que a gente chama de dígrafo vocálico, para indicar que esse A vibra. Isso acontece com M ou N seguindo vogal na mesma sílaba. Então, na palavra samba tem 5 letras. 1, 2, 3, 4, 5. Mas fonemas só tem 4, porque esse M ele não é um som, ele é apenas um nasalizador.
indicador, uma indicação de vibração, de som nasal. Então tem 5 letras, mas tem 4 fonemas. Beleza? Eu vou falar um outro fenômeno fonético aqui, que é o ressoo nasal. Sempre que você tem uma palavra terminada em AM ou EM, ó, uma palavra terminada em AM ou EM, você tem um ressoo nasal, que vai acontecer da seguinte maneira: além da vibração, a gente vai contar com uma estrutura a mais no som ali. Se eu disser pra você que João e Maria se amam, eles se amam, eu não falo assim, ó, eles se amam, igual samba. Eu falo assim, ó, eles se amam, eles se amam, eles se amam. Certo? Porque todo mundo, toda vez que a gente tem uma palavra que termina em AM, a gente tende a colocar um U aqui. Amam, o som de U. Não vai escrever assim, mas vai falar assim. No caso do EM, também. Você fala assim? Amigo, me espere que eu vou também. Você fala assim? Não. Você fala como? Eu vou também. Eu também vou. Amém? Igreja, certo? Quem discorda? Ninguém. Quando a palavra termina em EM, a gente acaba inserindo uma letra I. Não uma letra, né? Um som de I também. Isso acontece, isso se chama ressoo nasal. Tá, mas e aí? Como é que vai ficar a contagem de letra e de fonema? Vamos lá. Eles se amam. A palavra tem 4 letras. Eles se amam. AM, AM. Só que eu sei que quando a palavra termina em AM, na verdade é AUM. Então, eu vou fazer essa contagem assim, de fonema aqui, ó, considerando o ressoo nasal. Inseriu U. Então, eu vou ter um fonema, 2, 3 e 4, que a gente acabou de ver o conceito de dígrafo vocálico. M ou N seguindo vogal na mesma sílaba. Então, apesar de entrar o fonema U, ele acaba não valendo na contagem, porque ao mesmo tempo que ele entra, como ele é seguido de nasalização, ele sai. Então, a palavra amam tem 4 letras e tem também 4 fonemas. Por coincidência, que deu uma treta aqui, entrou um som, mas acabou saindo outro. Diferente da palavra também. Vamos contar aqui o também, ó. Já dei um espaço aqui, porque quando a palavra termina em EM, a gente acaba ouvindo o barulho de quem? Do I. Então agora eu vou para minha contagem de fonema, né? Letras são 6 letras mesmo. Vamos de fonema. 1, aí vem 2, porque M seguindo vogal na mesma sílaba, vai valer de dígrafo vocálico. Então é 2, 3, 4, 5, porque é M seguindo vogal na mesma sílaba. Então tem 6 letras, T, A, M, B, E, M, mas tem 5 fonemas, porque ganhou um aqui, mas perdeu aqui, perdeu aqui. Certo? Vou repetir tudo que eu falei, vocês me digam se vocês estão entendendo ou não, tá bom? Ó, primeira coisa que eu falei, existem palavras que têm o mesmo número de letra e de fonema, igual casa, tudo bem. Existem palavras que têm mais letra do que fonema. Basta que apareça um dígrafo, né? Se tiver um dígrafo de qualquer tipo, você vai ter mais letra do que fonema. Porém, existem também palavras que têm mais fonema do que letra. É o caso que acontece na nossa língua só quando o X tem som de KS. Beleza? Quando o X tem som de KS, você vai ter mais fonema do que letra. Agora, além disso, existem 2 conceitos importantes. Dígrafo vocálico, que é quando M ou N segue a vogal na mesma sílaba. Aí você vai ter aquilo ali não como um som, mas uma indicação de nasalização. E também tem um outro fenômeno que se chama ressoo nasal, que é quando a palavra, não é a sílaba, é a palavra, termina em AM ou EM, que você acaba inserindo o fonema. No caso do AM, o fonema do U. No caso do EM, o fonema do I. Mas a contagem tem que ser feita devagarzinho, palavra a palavra, porque ao mesmo tempo que você vai adicionar o som do I ou o som do U, você vai remover aquele do M, que é só nasalização. Então tem que fazer essa continha letra por letra, tá bom? Quem entendeu, digita amém. Eu vou passando pela prova do... Vai! Tem que botar um pouco de fé nessa aula também. Não pode só estudar, tem que estudar e tem que crer. Creia em você, creia na vitória. Creia que você é capaz. Isso faz toda a diferença. Mensagem. Mensagem. Vamos de letra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Tá bom. Aí eu vou separar a sílaba, ó. Mensagem. Separei a sílaba. Na primeira sílaba, eu dei de cara com dígrafo vocálico aqui, porque eu tenho N seguindo vogal na mesma sílaba, né? Então eu já sei que aqui é um dígrafo. Tá, aí aqui tá tudo bem. Opa, outro. Mensagem. O que vai acontecer aqui, ó? A palavra terminou em EM. Eu vou subentender
uma letra I aqui, fonema I, e vou fazer essa contagem aqui junto também. O I, o M, igual esse N aqui. Então, eu tenho um dígrafo aqui, outro. Vamos devagar? Então, tem 8 letras. Aí aqui, M é um fonema, N é mais um. Eu vou fazer uns tracinhos aqui pra te contar. Mais um. Porque esse N não tem som, ele só indica que esse E é nasal. Mensagem. Quando você fala assim, você sente o seu narizinho vibrar. Professora, eu não senti meu nariz vibrar. Procure um médico, porque é pra vibrar. Procure um fono. Se não tá sentindo... Brincadeiras à parte, não tá sentindo? Confia. M ou N seguindo vogal na mesma sílaba ou uma vogal com tio em cima, significa que tem que vibrar. Aí vem S mais um fonema normal, esse som aqui saiu perfeito. A mais um, G mais um, E mais um e o IM mais um. Então nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fonemas. Vou conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fonemas. Campo, vamos de letra. 1, 2, 3, 4, 5 letras. Beleza, vou separar as sílabas, porque é importante. Campo. E agora eu vou. Esse C tem um fonema. Esse A é um fonema junto com M, porque é igual o samba, ó. M seguindo vogal na mesma sílaba. Então, esse A vibra. Esse M não é um som, ele é uma indicação de vibração. Os dois juntos vão fazer mais um fonema. P e O. Campo tem 5 letras, mas só tem 4 fonemas. Porque esse M não é um som, ele é só uma indicação de nasalização. Beleza? Vamos ver o campeão agora? Campeão, já botei até a sílaba separada. Vamos contar a letra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 letras. Beleza. Só que o que aconteceu? O que tem de estranho aqui? Opa, na primeira sílaba eu tenho um dígrafo vocálico. O que é o dígrafo vocálico? Quando a letra M ou a letra N seguem a vogal na mesma sílaba. Você pode dizer isso de cabeça? Você pode digitar? Dígrafo vocálico. M ou N seguindo vogal na mesma sílaba. M ou N seguindo a vogal na mesma sílaba. É o stalker da vogal. Ele vai atrás escondidinho. Onde a vogal vai, ele vai também. Aonde ela vai, ele vai. E aí, ele não indica um som. Ele indica apenas que a vogal é nasal. Só isso. O que é dígrafo vocálico? Eu quero que você responda de cabeça. É a letra M e a letra N seguindo a vogal na mesma sílaba. É isso. Tá? Então, aqui eu vou ter um som, mais um, eles dois aqui, mais um, mais um, mais um, mais um. Isso aqui normal. Tem uma indicação de nasalidade, mas feita pelo tio, não muda nada. Então, tem 7 letras, mas tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 fonemas. Gente, a primeira parada da prova de sargento especialista e da prova da AGS também pode ser essa parte de fonemas, de dígrafos e de contagem de letra e de fonema. Os encontros QU e GU serão dígrafos quando a gente não ouve o barulho do U. Se você ouve o barulho do U, se você pronuncia o barulho do U, é porque não é dígrafo, tá? Então, por exemplo, na palavra quadro, eu tenho QU, mas eu escuto o barulho do U, então não é dígrafo. A palavra quadro tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras e tem 6 fonemas também, não tem nenhum dígrafo aqui. Diferente de queda, em que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 letras, mas esse QU aqui é um dígrafo. Eu não falo queda, eu falo queda. Eu não escuto o barulho do U, é como se fosse um K. Então, eles dois juntos fazem esse som aqui. Queda tem 5 letras, mas só tem 4 fonemas. Tanto para o QU quanto para o GU. Só serão dígrafos quando você não escuta o barulho do U. Se você escuta o barulho do U, você conta o fonema normalmente. QU e GU só formarão dígrafos quando você não escuta o barulho do U. Você lê a palavra, fala a palavra. Se você escuta o barulho do U, não é dígrafo, é uma vogal normal. Vai contar, cada um vai fazer o seu som. Agora, se você não escuta o barulho do U, é porque é dígrafo. Por exemplo, exemplos com GU. Seguir e guarda. Na palavra seguir, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Agora, só tem 5 fonemas. Por quê? Eu não escuto o barulho do U. Eu não falo seguir, falo seguir. Não tem U, ó. Seguir. Direto. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5 fonemas. Certo? Agora, em guarda, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. E eu falo guarda? Não, eu falo guarda, né? Esse U tem som. Se ele tem som, ele representa um fonema também. Então, tem 6 letras e tem 6 fonemas. Não escuta o barulho do U. É dígrafo. Escuta o barulho do U. Não é dígrafo. Vai contar normal. Aí vem a parte de
ditongo, tritongo e hiato. E você tem que saber o conceito de semivogal para identificar os ditongos e os hiatos. Vamos lá. Tem que pensar o seguinte: toda palavra é dividida em sílabas, né? Pode ter uma sílaba só, mas você vai ter que pelo menos conseguir no mínimo uma sílaba. Não existe sílaba sem vogal na língua portuguesa. Em outras línguas existe, tá? Mas na nossa não. Todas as sílabas têm que ter pelo menos uma vogal. E todas as sílabas só tem uma vogal de verdade. Toda sílaba, não existe sílaba sem uma vogal. Tem que ter uma vogal pelo menos. E só pode ter uma vogal de verdade. Quando você olha para uma sílaba e acha que tem mais de uma vogal, alguém ali é fake. Alguma ali não é verdadeira, não. Essa que a gente vai chamar de semivogal. Por exemplo, na palavra peixe. Na palavra peixe tem duas sílabas. Na segunda sílaba tem uma vogal só, tá tudo bem. Na primeira tem duas possibilidades aqui. Uma é vogal de verdade e a outra é semivogal. Para descobrir quem é a vogal de verdade e quem é a semivogal, se liga no conceito de semivogal. Semivogal, a vogal fake, né? A vogal de mentirinha, é o som da letra I ou da letra U acompanhando o vogal na mesma sílaba. Não existe semivogal sozinha na sílaba. Para ser semivogal, ela tem que estar abraçada numa vogal, porque ela não consegue sustentar a sílaba sozinha. Ela se agarra na vogal de verdade para existir. Se você tá olhando a sílaba e tem ali uma vogal, ela sustenta a sílaba, ela por ela. Nunca pode ser semivogal sozinha. A semivogal se escora uma na outra. Se escora na outra, no caso, na vogal. Então, se é o som da letra I ou da letra U, no caso eu tenho E e tenho I. Eu já sei que o I vai ser a semivogal. Então, o E é a vogal de verdade e o I é a semivogal, nesse caso aqui. Professora, então o I é sempre semivogal? Não, por exemplo, na palavra saída, você vê, o I tá sozinho na sílaba. Ele não pode ser uma semivogal aqui. Aqui ele é uma vogal de verdade. O A é vogal, o I é vogal e o A é vogal também. O I e o U só serão semivogais quando estiverem escorados em outra vogal. Aí você vê que ele é semivogal de verdade, né? Deixa eu dar um exemplo aqui. Na palavra mãe, só tem uma sílaba. A palavra mãe só tem uma sílaba, não dá pra dividir. Você não fala mãe, é mãe. A professora falou que só pode ter uma vogal de verdade na sílaba. Quem vai ser a vogal de verdade e quem vai ser a semivogal? Qual é o conceito de semivogal? O som da letra I ou da letra U acompanhando vogal na mesma sílaba. Então, quem é que faz um som de I ou de U aqui? Ó, você fala mãe ou você fala mãe? Mãe. Ô, mãe! Mãe. Esse E acaba fazendo um som de I. Então, é aqui que entra o conceito da semivogal. É o som da letra I acompanhando o vogal na mesma sílaba. Precisa ser a letra I? Não. Qualquer letra que faça um som de I acompanhando o vogal tá bom. Então, aqui o A é a vogal e o E é a semivogal, porque tem som de I acompanhando a vogal. Massa? Deixa eu dar outro exemplo aqui. A palavra mão também tem uma sílaba só. Você não fala mão, é mão. De uma vez só, uma respirada só. Uma sílaba. E eu já sei que não existe sílaba sem vogal. E toda sílaba só tem uma vogal de verdade. Se tiver aparecendo mais de uma, alguém é semivogal, alguém é fake. Então, vamos lá. Semivogal é o som da letra I ou da letra U acompanhando vogal na mesma sílaba. Quem é que tem um som aqui de I ou de U? Ó, pega na minha mão. Pega na mão e assume. Taxiume, taxiume? Pega na mão. Mão. Esse O tem som de U. Por isso que o A é a vogal e o O é a semivogal. Beleza? Temos aqui os 3 tipos de encontro vocálico. Ditongo. O que é o ditongo? É o encontro de uma vogal com uma semivogal. Você olha a palavra, as vogais estão lado a lado. E quando separa a sílaba, elas continuam lado a lado. Parecem vogais, né? Que na verdade você já sabe que é uma vogal e uma semivogal. Temos aqui o que a gente chama de hiato, que é quando a gente olha para a palavra e as letras, as vogais estão lado a lado. E na hora da separação silábica, cada uma vai para sua sílaba. Ou seja, são vogais de verdade. Aqui em rainha, o A é uma vogal de verdade e o I é uma vogal de verdade também. Tanto é que cada um tem a sua independência e tem a sua sílaba. Então, vogal e semivogal, ditongo, vogal e vogal, hiato. E ainda temos o encontro de uma vogal com 2 semivogais. Que você olha, parece que tem 3 vogais na mesma sílaba. A gente já sabe que é impossível, mas a gente tem a vogal aqui no meio, sustentando, uma semivogal aqui agarrada, outra semivogal aqui agarrada, a gente chama isso aqui de tritongo, ok? Os tritongos e os ditongos podem ser chamados de orais ou nasais. Quando a gente não tem sinal de nasalização, a gente fala que é oral. Então, aqui é um tritongo oral, aqui é um ditongo oral também. Se você tiver na sequência do tritongo ou do ditongo a letra M ou a letra N ou um tio em cima,
cima, aí você vai dizer que é um ditongo nasal ou é um tritongo nasal. Pode ser essa classificação também. E os ditongos têm uma classificação específica de crescente ou decrescente que eu te ensino agora, ao vivo, você nunca mais vai esquecer. O que acontece aqui, ó? Na palavra coisa, eu olho, parece que tem duas vogais. Mas você que é Carol Flix, malandro, experiente, guerreiro. Você sabe que toda sílaba só tem uma vogal. Ela tem que ter uma e só pode ter uma. Então, um dos dois aqui é mentiroso. Um dos dois é fake, um dos dois é semivogal. Qual é o conceito de semivogal? É o som da letra I ou da letra U acompanhando vogal na mesma sílaba. Então, eu já tenho o I aqui, tá fácil. O O é a vogal, o I é a semivogal. De boa. Se eu tiver aqui a palavra quadro, aqui tem uma vogal, tá tranquilo. Na sílaba, aqui tem duas, eu tenho que ver quem é quem, né? Então, eu sei que uma das duas é semivogal. Qual é o conceito de semivogal? E som da letra I ou da letra U acompanhando uma vogal na mesma sílaba. O U já tá aqui, então já sei que o A é a vogal e o U é a semivogal, certo? Então, são dois casos de ditongo oral, né? Porque não tem nasalização, não tem tio em cima, não tem M ou N na sequência. E no primeiro caso, primeiro veio a vogal, depois a semivogal. Eu tô indo da mais forte para mais fraca. Ó, eu tô indo da forte pra fraca. O que eu tô fazendo? Eu tô caindo. Então, isso aqui é chamado de ditongo decrescente. Embaixo é o contrário. A semivogal, que é fraquinha, veio primeiro e depois a vogal, que é fortona. Ó, eu vou da fraquinha pra mais forte. Eu tô fazendo o quê? Tô crescendo. Então, esse ditongo aqui é crescente. Resumindo, a classificação do ditongo. Se a vogal aparece antes da semivogal, você vai da mais forte pra mais fraca, então você vai cair. Vai caindo de força. É um ditongo decrescente. Se a semivogal aparece primeiro, semivogal antes da vogal, você vai ganhando força, você vai crescendo. Então, é um ditongo crescente. Vou falar mais uma vez para você anotar com calma. Se a ordem é vogal e semivogal, você vai da mais forte para mais fraca, ditongo decrescente. Se você tem primeiro a semivogal e depois a vogal, você vai da mais fraca para mais forte, ditongo crescente, tá? Vou colocar uns exemplos aqui enquanto você copia. Caixa e história. Coloquei duas vezes aqui, dois exemplos de AI ou de IA, né? Então, em caixa, o A é sempre vogal, né? Sempre vogal. Ele sempre vai ser mais forte do que qualquer outro som. Então, o A é a vogal, o I é a semivogal. Agora, em história, o I é a semivogal e o A é a vogal, certo? Aí eu te pergunto, em caixa, o ditongo é crescente ou decrescente? Em história, é crescente ou decrescente? Valendo? Vou parar aqui para você poder fazer um print. Em caixa, primeiro veio a vogal, depois a semivogal. Da mais forte foi para mais fraca, ditongo decrescente, esse aqui. Já em história, da semivogal foi para vogal. Da mais fraca foi para mais forte, ditongo crescente. Então a resposta é primeiro decrescente, depois crescente. Quando aparecerem aqui é uma sílaba só, né? Fui, o verbo fui, não é fui, é fui. É uma coisa só. Você vai fazer o seguinte: quem aparecer primeiro é a vogal e quem aparecer depois é a semivogal. Quando o U e o I aparecerem juntos, quem vem primeiro é a vogal, quem vem depois é a semivogal e paz na terra. Quando eles vêm juntos, você vai ter sempre o ditongo decrescente, graças a Deus. Fio, essa palavra vamos seguir um nome próprio, né? Fio maravilha, fio. Poderia ser um O também, daria no mesmo. Aí o I seria a vogal e o U a semivogal. Quando eles vierem juntos, ok? Agora, eles vindo com outra vogal, né? Tipo A, o E ou O, aí normalmente eles vão ser a semivogal mesmo. Não tem jeito, não tem pra onde correr. Palavra gratuito. Isso aqui já é legal. Isso aqui já apareceu na Yara algumas vezes, né? A GS várias vezes, tá? A palavra é gratuito. A palavra não é gratuito. É gratuito, tá? A separação silábica é essa, gratuito. E como a gente já combinou, se aparecer o U junto com o I, quem vai ser a vogal? Quem aparece primeiro. Gratuito. Vogal e semivogal. Ditongo decrescente. Com base nessas explicações aqui, vocês têm as matérias aí de fonética e fonologia, contagem de letra e contagem de fonema. E a gente entra na parte de acentuação gráfica, ok? Eu vou liberar uma aula de acentuação gráfica com um novo acordo ortográfico. E assim a gente vai bater todo o edital da parte de
gramática da prova da especialista. Vai dar tudo certo, a gente vai fazer uma revisão geral para a prova, para a próxima prova da EA e da EAGS. Então avisa todo mundo que você conhece para colar aqui no canal, fazer a inscrição e ficar ligadinho nos vídeos, porque quanto mais gente aparece, mais eu separo o tempo pra gente ficar aqui, tá bom? Beijo, fui. Sargento especialista, só brotar, bebê, que esse ano é seu. E a gente tá juntão.